Hoje eu vou te contar um filme em que dois irmãos descobrem um misterioso segredo de família através de um buraco na parede. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar os vídeos novos. A história começa mostrando Putt descendo as escadas para tomar café da manhã com sua mãe, Mai, e a irmã, Pin. Ele tem uma deficiência na perna e demonstra desinteresse quando a mãe pede para ele alimentar seu gato, o Latte. Mai conta aos filhos que foi promovida no trabalho e diz que eles irão comemorar. Porém, acaba não dando certo porque o chefe de Mai pede que ela saia mais tarde. Na escola, Pin é líder de torcida e conversa com a amiga Pel sobre se reeleger para ser líder por mais um ano. Quando Pin volta para casa, ela encontra Putt jogando com um amigo, o Fame. Ele tem interesse em Pin, mas ela não gosta dele e deixa isso bem claro. Furioso com o fora, ele ameaça Putt de mostrar a todos da escola um vídeo comprometedor que ele tem de Pin, caso Putt não o ajude a ter um encontro com ela. Mais tarde, Pin liga para a mãe cobrando jantar e ela diz que terá que ficar no trabalho por mais tempo. Quando Mai vai para casa durante um temporal, ela se distrai com uma ligação de Pin e bate o carro. O motorista do carro que bateu nela sai ileso. Em casa, Pin acorda ouvindo batidas na porta. É um senhor que diz ser seu avô, Pong, pai de Mai, e ele conta aos irmãos sobre o acidente. Já no hospital, o avô diz que o estado de Mai é estável, apesar de ela estar em coma induzido. Nesse momento, uma senhora entra no quarto. É a avó Wan. Ela abraça Pin e olha meio estranho para Putt, mas depois também abraça ele. Os irmãos ficam desconfortáveis e confusos porque a mãe deles nunca havia falado sobre os avós. Wan diz que é para os netos ficarem na casa deles até que Mai melhore e mesmo confusos os irmãos acabam indo com eles. Putt e Pin ficam no antigo quarto da mãe. Pin comenta que esqueceram um latte em casa e Putt pega no sono enquanto ela cantarola uma música de ninar. Pela manhã, o avô pede que eles relevem o comportamento da avó que tem demência, porque tem dias em que ela fica totalmente lúcida, porém outras vezes a memória dela falha. Eles entendem a situação e Pin pede para voltar em casa para pegar umas coisas e também o gato da mãe, e o avô concorda. No hospital, o médico conta que Mai só tem 50% de chances de acordar e que não sabe por quanto tempo ela ficará naquela condição. Na casa dos avós e já com o gato, Putt encontra um buraco na parede da sala e acaba olhando através dele. Ele avista uma sala com um sofá antigo e um relógio na parede. Uma porta se abre de repente e mostra uma menina. Putt se assusta e Pin chega bem na hora. Ele mostra o buraco para ela e ela pensa que foi ele quem quebrou a parede. Mas Putt diz que o buraco já estava lá quando ele chegou e Pin não dá muita importância. Depois do jantar, Pin sente falta do gato e a avó diz que deixou ele sair um pouco. Pin pede para que o avô dê uma olhada no buraco que tem na parede. Putt vai atrás e a avó grita que é para ele tomar todo o seu leite. Pin mostra o buraco, mas o avô não vê nada e chama Wan para olhar. Ela também diz que não vê nada e acha que os irmãos estão de brincadeira. O avô sai irritado e Wan deixa os netos perplexos quando escutam um relógio que não está na parede. Deitados, os irmãos se perguntam se os avós realmente não viram o buraco ou se estão mentindo para eles. Putt acha que tem algo estranho na casa e é por isso que a mãe nunca os levou para lá. Além disso, ele também acha que não são avós deles. Pin acha que são sim, porque tem fotos dela pequena e da mãe espalhadas pela casa. Mas Putt insiste porque que a mãe nunca falou deles antes, deixando Pin intrigada. Pela manhã, Putt não encontra mais o buraco na parede. Wan serve novamente um grande copo de leite para Putt. E mesmo ele dizendo que não gosta de leite, a avó insiste que ele beba tudo porque fará bem para os ossos. Putt se incomoda com o comentário e a avó pede para que eles não irritem o avô de novo com a história do buraco na parede. Na escola, Fame provoca Putt e Pin defende o irmão. Pin visita a mãe no hospital e fala sobre o drama do irmão e a dificuldade de viver com os avós. Em casa com o Fame, Putt ouve um barulho vindo da parede e quando ele se aproxima, vê pelo buraco uma menina com o rosto deformado vomitando sangue. Ele se assusta e Fame ri dele. Putt o convence a olhar através do buraco e quando ele se aproxima, algo o empurra com força contra a parede. O nariz dele sangra bastante e ele acusa Putt de o empurrar. Pin chega na hora da briga e Fame ameaça os irmãos e vai embora, mas acaba esquecendo o celular. Putt revela a Pin sobre o vídeo que Fame tem e ameaça postar caso ele não consiga um encontro entre ele e a irmã.
Wan chega quando Pin está limpando o sangue que ficou no chão, e ela fica fora de si, confundindo Pin com Mai e Put com Crit, seu pai. Pin diz que são seus netos e ela logo volta a si, mas mais uma vez ela olha atônita para o suposto relógio na parede dizendo ser hora de tomar seus remédios. Quando estão dormindo, os irmãos são acordados por gritos de Wan. Pong vai ajudá-la, mas ela está descontrolada e diz que nunca irá perdoá-lo pelo que ele fez. Os irmãos se olham muito confusos e assustados. No dia seguinte, Put começa uma tosse e a avó prepara o mesmo café da manhã de sempre e dá a Put o mesmo copo de leite. Ela pergunta se os netos dormiram bem e afirma que ela dormiu feito uma pedra. Pin desconversa perguntando sobre o avô e Wan diz que ele saiu mais cedo para encontrar um amigo. Pong se encontra com um antigo colega de trabalho. Ele vê sua própria foto na parede e descobrimos então que ele foi general da divisão de combate ao crime da polícia. Ele vê o artigo do caso de Mai. Então descobre que o responsável pelo carro do acidente é um homem muito poderoso e que era o filho dele, Chayu, que estava no carro no dia do acidente com os amigos. Pong descobre que o motorista e os outros estavam sob efeito de álcool e quer que Chayu seja responsabilizado, mas o policial diz que o motorista já havia assumido a culpa pelo acidente. Pong está convencido de que a culpa do acidente é de Chayu e diz que ele cuidará para que a justiça seja feita. Os irmãos conversam sobre a ameaça de Fame e Pin encontra o celular que ele deixou no sofá. Eles ouvem barulhos vindo do buraco na parede e Pin impede que Put vá olhar. Ele conta que já tinha olhado lá antes e viu uma menina tenebrosa. Pin decide olhar e vê a mesma menina se arrastando no chão lentamente vomitando sangue. Ela se assusta e diz que precisam ajudar a menina. Put olha e também se assusta com a imagem da menina. Pin insiste que eles precisam ajudar e quando olha novamente no buraco, a menina aparece segurando um bebê cantarolando a mesma canção que Pin sempre canta. Pin, apavorada, pede que o irmão não olhe mais através do buraco porque acha que nada daquilo é real, já que aonde a menina está é noite e para eles é dia. Então a menina só pode ser um fantasma. Ela faz Put prometer ficar longe do buraco e ele concorda. Lat volta para casa e enquanto Put o alimenta, Pin encontra no celular de Fame sua gravação. Ao se deitarem, Put começa a ouvir ruídos e se esconde nos lençóis. Quando ele ganha coragem para espiar, ele vê a menina sentada ao lado de Pin. Ele cai no chão e grita ao ver a menina em pé na sua frente. Pin levanta para saber o que houve e Put conta que viu a menina ali perto. Ela tenta acalmá-lo dizendo para voltarem a dormir. Ao acordar o irmão, Pin o vê sangrando pelo nariz e se preocupa. Ela diz para ele não ir para a escola e corre para pedir ajuda à avó. Pong vê no jornal que Chayu foi absolvido na justiça e isso o incomoda. Ele está no hospital com Mai e jura a ela que irá se vingar. Em casa, Wan traz a Put outro copo de leite e ele pergunta como era sua mãe quando ainda morava com eles. Wan diz com orgulho que Mai era perfeita e que Pin se parece muito com ela. Que Pong e ela tinham muitas expectativas sobre Mai, mas acaba interrompendo o pensamento. Put quer saber o que ela iria dizer, mas a avó desconversa pedindo para ver seus desenhos. Ela se assusta com um desenho macabro e Put diz que não foi ele que desenhou aquilo. A avó não acredita nele e perde a memória, mas logo se lembra que foi lá para levar o leite para Put e o obriga a beber. Quando ele procura o desenho para rever, ele desaparece. O copo se quebra no chão e Lat aproveita um pouco do leite. Na escola descobrimos que no fim das contas, Pel queria ser líder de torcida e ajudou Fame com a filmagem de Pin no banho. Elas discutem e a treinadora chega bem na hora para desmascarar Pel. Quando Pin chega em casa, vê que Put não melhorou. Ele tosse sangue e ela vê que é grave. Pong aparece observando Chayu em sua festa de aniversário e Pin liga pedindo ajuda para levarem Put ao hospital. Então ele concorda em voltar para ajudar. Pin olha através do buraco e dessa vez ela vê um homem deitado no sofá cercado por bebidas, sem parecer ligar para o sofrimento da menina que se arrasta no chão. Ela conta a Put o que viu. Eles se perguntam se isso tudo não seria uma maneira da menina contar para eles como ela morreu. Put comenta que a sala que eles veem através do buraco é exatamente a sala dos avós, que o relógio que a avó olha está lá e pergunta se Pin conhece a teoria do buraco de minhoca. Ele explica que a teoria diz que coisas se passam em momentos diferentes, mas no mesmo lugar,
e que o buraco seria um portal que mostra o que aconteceu no passado. Quando o avô chega, Pin tenta descobrir se ele sabe algo sobre a morte da garota que morava ao lado, mas o avô irritado diz não saber de morte nenhuma. Como ele não vê o buraco, decide cobrir a parede com uma estante na esperança das coisas se acalmarem. Em seu quarto, Pong carrega uma arma. Pin e Put tentam dormir, mas algo faz a estante cair e assusta os irmãos com barulho. Eles ficam surpresos com o que aconteceu e a avó aparece do nada perguntando o que houve. Chayu dirige bêbado e em alta velocidade. Pong se aproxima do carro e Chayu pega uma arma no porta-luvas, mas Pong bate seu nariz contra o volante. De repente, Mai acorda e chama pelos filhos. Pong arrasta Chayu para fora do carro e o agride. Ele joga bebida sobre Chayu e deixa cair um isqueiro aceso. Chayu grita desesperado. O celular de Pong vibra. É o médico de Mai, mas ele não ouve. Mai pergunta para quem o médico está ligando. E ele diz que é para seu pai, que os filhos dela estão ficando com os avós até ela melhorar. Mai se levanta em desespero, demonstrando preocupação pelos filhos estarem com os pais dela. Ela diz que tem que ir buscá-los, mas o médico e a enfermeira asseguram. Em casa, Pin, Put e a avó ouvem barulho de arranhões vindo do buraco. Wan parece apavorada e Pin pergunta se ela está ouvindo barulho também. Ela confessa que esse barulho vem atormentando ela há 15 anos. Pin pergunta por que ela nunca disse que ouvia também. E ela explica que Pong se irrita sempre que se toca nesse assunto, porque ele não consegue ver buraco nenhum. Além disso, ele obriga Wan há 10 anos a tomar remédios para que ela esqueça as coisas que ela já viu. Pin pergunta se ela já olhou através do buraco e ela nega. Quando Pin pergunta se a menina morreu naquela casa, o barulho do buraco assusta a todos. Pin vai olhar, mas Wan implora que ela não olhe. Ela vê Mai chegando na sala onde o homem estava deitado. Mai segura um bebê no colo, está grávida e chama por Pinha, mas como ela não responde, Mai tenta acordar Crit. Wan e Pong chegam e ela conta que não encontra sua filha. Pin não acredita no que vê e Put pergunta o que ela tinha visto. Quando ela conta o que viu, Put diz que estava certo, aquilo realmente é um buraco de minhoca. Ela diz à avó que viu ela e o avô mais jovens e pergunta quem é Pinha e por que Mai tinha chamado ela de filha. Put também olha e vê o avô segurando Pinha no colo já sem vida e Mai em prantos. Pong diz para Wan e Mai subirem que ele resolverá tudo e olha com ódio para Crit que ainda está dormindo. Put pergunta se aquele é seu pai e Wan com raiva diz que ele não tem que saber. Então eles ouvem um barulho de tiro vindo do buraco. Pong chega ao hospital e descobre que Mai fugiu. Wan conta aos netos a história que aconteceu há 15 anos. Ela diz que ela e Pong saíram com Mai naquele dia e deixaram Crit cuidando de Pinha, mas eles não imaginavam que ele deixaria acontecer algo com ela. Então vemos Crit pintando e bebendo. Pinha é uma menina com má formação no rosto. Ela pede pela atenção do pai, que diz que vai brincar com ela de esconde-esconde. Pinha se esconde embaixo da escada. Wan conta que ninguém sabia quanto tempo Pinha passou presa embaixo da escada, porque Crit havia bebido demais e caiu em sono profundo. Quando todos chegaram em casa, já era tarde demais. Pinha havia bebido veneno de rato. Pin não entende por que Pinha teria bebido veneno e Wan conta que ela era uma criança diferente e que deve ter pensado que era xarope. Wan conta que quando desceu as escadas após ouvir um tiro, Pong contou que Crit pegou sua arma e atirou em si mesmo. Mai aparece chorando sobre o corpo. Put começa a tossir sangue e Pin pede para levarem ele para o hospital, mas a avó apenas propõe que ele descanse. Um carro para e Mai desce dele. No jardim, ele encontra Lat já sem vida. Pin diz que vai chamar uma ambulância e Wan traz para Put outro copo de leite. Pin diz que não vai adiantar nada e Wan parece aérea. Ela chama Put de Pinha e tenta obrigá-lo a tomar o leite. Enquanto Pin tenta impedir, Mai chega e diz para Wan sair de perto de seus filhos. Pong chega em casa. Wan tenta se aproximar e Mai diz que levará os filhos para casa, mas Wan pede para Mai ficar com ela e Mai demonstra medo da própria mãe. Ela se enche de coragem e diz à mãe que jamais vai deixar os filhos naquela casa. Pong aparece e pergunta por que ela fugiu do hospital. Ele tenta conversar, mas Mai o lembra que ele ainda segura a mesma arma, dando a entender que foi a arma que Crit supostamente usou para tirar a própria vida. Pong guarda a arma e Mai pergunta o que aconteceu enquanto ela esteve em coma e se estão escondendo algo dela. O pai responde que não, e ela então pergunta a ele se Crit tinha mesmo tirado a arma da mão do pai.
Putt diz que ele e Pin já sabem sobre Crit e Pinha e Mai fica surpresa. Pong tenta acabar com a discussão e Putt volta a tossir. Pin conta à mãe que há bastante tempo ele tem tossido sangue e tudo que a avó faz é obrigar ele a tomar leite. Pin se recorda da avó dizendo que Pinha morreu envenenada e pergunta à avó se ela pode beber um pouco do leite também. Wan fica apavorada dizendo que não é para ela tomar e quando Pin tenta beber, ela bate no copo e o joga contra a parede. Wan começa a ouvir Pinha cantarolando atrás de Pin. Então, em uma visão, vemos Wan dando leite para Pinha beber e acariciando o bebê, que é Pin. Mai olha para o leite da parede e lembra de seu gato morto. Então ela pergunta à mãe se ela havia envenenado Pinha e estava envenenando Putt, e não acredita que ela tenha feito aquilo com seus filhos. Pong tenta defender Wan e põe a culpa em Crit. Então Mai percebe que a culpa foi de Wan, que fingiu inocência e deixou pensarem que a culpa era de Crit. Ela a acusa de matar Pinha só porque ela não era uma criança normal. Wan, transtornada, diz que tudo o que fez foi por Mai, que ela queria protegê-la da filha que era uma aberração, feia e aleijada, assim como Putt. Diz que a família é amaldiçoada por culpa de Mai ter se envolvido com um pintor alcoólatra e ter tido filhos aleijados. Mai diz que ela matou tudo o que ela mais tinha amado, mas Wan continua dizendo que ela expurgou a família de um karma ruim. Mai diz que não vai denunciá-los porque afinal de contas são seus pais, mas manda que eles deixem sua família em paz. Ela sai com os filhos e Wan chora descontrolada pedindo para eles voltarem. Outro dia em casa, Mai pede perdão aos filhos por nunca ter falado sobre o pai e Pinha para eles. Ela conta que Putt se parece muito com o pai, que ele sempre guardava os problemas para ele, mas que isso o fez beber demais e a bebida acabou sendo sua ruína. E diz a Pin que Pinha cantarolava para ela uma canção de ninar até ela dormir. Pin então entende porque sempre cantarolou a mesma canção, mas Pin tem dúvidas se aquilo seria mesmo toda a verdade. Mai não entende e conta que o buraco foi o motivo de ela ter saído da casa dos pais. Ela diz que depois que Crit se matou, Pong tentou cobrir o buraco, mas ele nunca sumia. Pin pergunta se a mãe já tinha olhado através do buraco, mas ela nega. Wan acorda apavorada com o barulho que vem do buraco e desce as escadas em um escândalo. Pong recebe uma ligação do antigo amigo do trabalho dizendo que Chayu havia morrido queimado e pede para ele comparecer para responder algumas perguntas. Ele também menciona que sempre ajudou Pong com o que ele podia, dando a entender que pode tê-lo encoberto acerca da morte do Crit no passado. Além disso, ele conta que encontraram provas em um vídeo veicular que Chayu não estava mentindo. Ele realmente não dirigia o carro quando bateu no de Mai. O cara era mesmo inocente. Wan, atormentada com barulho na sala, abre a porta da escada e vê Pinha, que se aproxima dela aos poucos pedindo um abraço. Pinha vomita sangue em Wan, que grita em desespero. Pong corre para ajudar e quando chega, vê Wan se debatendo no chão. Ela parece engasgada, então ele vê que ela tomou veneno de rato. Do nada, ela se levanta, fazendo Pong achar que é Crit. Ele atira algumas vezes e quando Wan cai no chão, já sem vida, é que ele percebe que foi uma visão e que havia matado a própria esposa. Ele se arrepende e chora sobre ela. Totalmente fora de si, Pong põe a arma na boca e tira a própria vida. O mais intrigante acontece agora. Mai aparece olhando através do buraco. Ela vê que a mãe fechou sem querer a porta onde Pinha estava escondida. A menina gritou por ajuda, mas o pai não acordou. Depois ela se vê descobrindo a morte da filha. Pong, cheio de ódio de Crit pela morte da neta, joga sobre ele bebida e o tira do sofá pelos cabelos. Quando ele pensa em atirar em Crit, alguém toma de sua mão a arma e Crit leva um tiro na cabeça. Descobrimos que foi Mai, bastante sentida pelo marido não ter socorrido a própria filha. Pong encobriu Mai colocando a arma nas mãos de Crit, fazendo parecer que foi suicídio. Mai chora arrependida sobre Crit, porém em seguida vemos ela se arrumando sorridente em frente ao espelho, o que demonstra que ela também tem algum desequilíbrio psicológico. Ao final, Pin tem uma visão da irmã dizendo que a ama e cantarolando a mesma canção de ninar. Ela sorri e aos poucos descobrimos que Pinha está deitada ao seu lado segurando sua mão. E isso é tudo, galera. O nome desse filme é Segredos nas Paredes, disponível na Netflix e plataformas de downloads torrent. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, hein? Até o próximo vídeo!